Alessandro Vieira, boa tarde, senador. Boa tarde, um prazer estar falando com você, Jorge. Satisfação é toda nossa. Senador, eu acompanhei ontem, o senhor poderá trazer a notícia que o Brasil todo também esteve acompanhando, a mobilização dos senadores, principalmente aqueles que defendem o ex-presidente Bolsonaro, sobre a anistia para aqueles que praticaram aquela ação no 8 de janeiro. Essa mobilização, em que pé está? O senhor poderia atualizar o programa sobre isso, senador Alessandro? E qual a posição do senador sergipano sobre essa questão? Fica à vontade, senador Alessandro. Até o momento você tem a apresentação de 2 projetos, um aqui no Senado, o senador Hamilton Mourão, e outro na Câmara dos Deputados, eu não me recordo agora quem foi o autor, com o mesmo teor, que basicamente pretende anistiar qualquer tipo de crime cometido da data das eleições até a data da promulgação dessa suposta nova lei. É um tipo de iniciativa que tem muita dificuldade de avançar, porque ela justamente é muito ampla e ela tenta colocar todo mundo no mesmo saco. Então acho que acaba incorrendo num erro técnico aí grave que deve dificultar muito o avanço. A gente tem estudado bastante, tem dialogado com profissionais da área do direito, dentro e fora do judiciário, no sentido de que, na minha visão, e você perguntou a minha opinião, na minha visão existe claramente um abuso por parte do ministro Alexandre de Moraes e de alguns ministros, quando você atribui penas e condutas muito graves para figuras que claramente não têm essa capacidade, não têm esse poder. Vou dar um exemplo que talvez chame bastante a atenção de todo mundo, que é daquela jovem, aquela senhora que escreve alguma coisa de batom na estátua da justiça. Essa figura não pode receber a mesma pena e a mesma condenação do que alguém que planejou um suposto golpe de Estado, né? São coisas muito diferentes. E nós temos mais de 1.000 pessoas processadas e ainda temos, se não me engano, cerca de 200 pessoas presas com essa conduta. Então a gente vem estudando, e eu devo apresentar muito brevemente uma proposta de mudança legislativa para fazer a separação, para exigir que a justiça individualize as condutas. Tudo bem, eu vou dizer que o George fez uma tentativa de golpe de Estado. Mas como é que ele fez? Qual foi o ato que ele praticou? Está provado? Ele realmente tinha essa conduta? Ele tem capacidade de fazer isso? Porque o formato que o Supremo vem adotando é de julgamento como crime de multidão, como se chama assim tecnicamente. É aquele crime, para dar um exemplo mais comum da vida das pessoas, aquelas brigas em estádio. Certo. Acontece uma briga ali, tem aquele monte de gente, você não sabe exatamente quem fez o quê e você faz uma denúncia. Só que quando a gente fala desse tipo de crime, para condenar, eu tenho que mostrar claramente que cada uma daquelas pessoas praticou alguma coisa concreta. Eu não posso ter condenações, eu já tenho infelizmente condenações confirmadas no Supremo, onde você não descreve uma conduta do cidadão. Você descreve a conduta da multidão. E teve uma multidão que invadiu os prédios públicos, que destruiu. Nós tínhamos pessoas que efetivamente trabalhavam com a ideia de um golpe de Estado, várias faziam isso publicamente, né? Você tinha aquelas defesas de intervenção militar, golpe militar, aquelas coisas todas. E você tem outras que não, você não tem prova disso. Então acho que ele tem que separar isso para ajudar a própria restauração da credibilidade da justiça. Porque a justiça feita de baseada não é justiça. Então, objetivamente, eu acho que o projeto de anistia, como está, ele não avança. Ele tem problemas técnicos muito grandes, mas eu acredito sim que é possível avançar para fazer uma separação de condutas e permitir que a gente tenha a justiça de verdade no Brasil. Isso. São 12h41, Alessandro Vieira, senador por Sergipe, do MDB, conversando conosco aqui no programa. Senador, outro assunto que tomou conta de Brasília e do Brasil foi justamente o que já protocolou no STF o procurador Paulo Gonet. Ele apresentou, né, um documento, já um relatório sobre a situação do presidente Bolsonaro e mais 35 pessoas justamente nessa movimentação do 8 de janeiro, chamando o ex-presidente Bolsonaro de que foi o chefe da organização criminosa. Como é que está essa repercussão em Brasília e qual o pensamento do senador Alessandro Vieira? Por favor, senador.
Era uma denúncia que já era esperada em Brasília, já se imaginava que ela sairia. A denúncia, isso. Mais dia, menos dia, a denúncia ia acontecer. Ela veio com mais fatos do que se imaginava, atribuindo mais crimes ao ex-presidente, a esse grupo de pessoas, são, se não me engano, 34 ou 36 pessoas. Eu pedi agora, ainda pela manhã, logo depois da divulgação, que a minha equipe aqui da assessoria jurídica fizesse uma análise detalhada da denúncia para que ele possa ter uma opinião com consistência. Eu sempre procuro fazer isso, você acompanha meu trabalho desde o tempo de delegacia. Isso. Eu gosto de fazer as coisas com muita transparência, com muito cuidado e qualidade. Então a gente vai analisar fato a fato. É uma coisa muito séria. De fato, você teve, isso eu posso falar porque eu ouvi de pessoas envolvidas, de fato se discutiu as possibilidades de golpe de Estado no Brasil. Isso aconteceu aqui no Brasil, essas discussões aconteceram. E a gente vai ter que entender o que foi provado efetivamente, mas nós temos algumas coisas que são muito graves. Nós temos, a priori, depoimentos de comandantes de força, então comandantes do Exército, comandantes da Aeronáutica, declarando que receberam a proposta de golpe de Estado por parte do presidente da República à época, Jair Bolsonaro, e que recusaram isso, inclusive verbalizando que aquilo era crime e que iria acabar levando a uma denúncia e uma prisão futura. Então é importante ter agora calma para ver esses dados todos. Eu imagino que seja uma denúncia muito grande, né? E com muitos documentos. Começa agora a fase de processo propriamente dito, então só agora caiu o sigilo das delações, só agora as defesas vão poder se manifestar com mais qualidade. Elas têm, salvo engano, 15 dias para apresentar a sua defesa inicial, e aí você vai ter novamente oitiva de testemunhas, você vai ter novamente coleta de provas, aí com a presença das defesas no contraditório. E esse julgamento deve acontecer ao longo do ano. Eu acho muito ruim para o Brasil que você tenha uma situação de alguém que foi democraticamente eleito por uma ampla maioria de votos, como foi o caso de Jair Bolsonaro, e que tenha permitido que todo esse tumulto tenha tomado conta do Brasil no ano de 22. Acho que faltou aí uma dose de responsabilidade para chamar o feito à ordem e não permitir que essas coisas acontecerem. Porque o prejuízo é para todos nós, né? Quem tem um pouco mais de idade e viveu um período autoritário, um período de ditadura, sabe que é a pior das soluções, é o pior dos caminhos, né? É muito melhor você viver numa democracia que tem problemas, mas que a gente pode lutar para melhorar, que a gente pode discutir, que a gente pode ter opinião, do que você viver na ditadura. Então a gente vai, enfim, acompanhar isso com muita atenção e tentando, na medida do que pode fazer o Legislativo, colaborar para evitar abusos e excessos por parte do Judiciário, que hoje, infelizmente, vem cometendo uma série de abusos e excessos. Isso. Então, essa denúncia, o senhor acredita que Bolsonaro irá virar réu diante dessa denúncia feita pelo procurador, pela PGR? Haverá essa possibilidade, senador? Ou o STF irá cometer exagero? Não, ele vai ser transformado em réu muito, muito provavelmente. Essa decisão ela acontece brevemente. E é uma decisão que não é de mérito, ela é uma decisão de procedimento. Então a denúncia vai ser aceita nessa etapa. Você privilegia o órgão que está denunciando, então se tiver os mínimos indícios, mínimas condições, a denúncia é aceita. Mas durante o processo você vai ter que provar aqueles fatos todos. Então se ele está sendo acusado, não tem agora aqui de cabeça, mas de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, e mais uns 2 ou 3 crimes, cada conduta dessas vai ter que ser provada, para que ao final você tenha a absolução, a condenação. Então, tem um processo inteiro para rodar, isso vai estar aqui acontecendo em Brasília ao longo de todo esse ano, certamente, não sei se conclui dentro do ano, inclusive, para que a gente tenha uma imagem final. Mas, repito, é uma liderança importantíssima, a política brasileira, que chegou ao poder pelo voto do povo, sim, mas que efetivamente nessa reta final de condução cometeu uma série de equívocos, talvez o principal deles, não reconhecer o resultado das urnas e não permitir que o Brasil continue o seu ciclo democrático
como qualquer nação deve fazer. Isso. E o programa irá acompanhar o desdobramento dessa questão em nível nacional. Senador, fale um pouco da PEC 66, a PEC do precatório. Prefeitos e prefeitas de todo o Brasil, inclusive eu entrevistei a nova presidente da FAME, Silvane Malac, e ela demonstrou assim um interesse muito grande, né, na defesa dos prefeitos e prefeitas do estado de Sergipe. A PEC 66, em que pé está, senador Alessandro? Ela foi aprovada aqui no Senado, Jorge, com a redação da nossa emenda. Isso. E basicamente o que ela faz é abrir um novo prazo, um refinanciamento de dívidas que as prefeituras têm. Dívidas previdenciárias e precatórios, que estão já em fase de execução, né, de cobrança pela Justiça. Isso é muito importante porque não só em Sergipe, mas no Brasil todo, a gente está falando de mais de 3 mil municípios que hoje não têm capacidade de fazer nada além de pagar folha. Gestões anteriores acumularam tantas dívidas que você não consegue mais fazer, os municípios estão quebrados. Então é fundamental fazer uma renegociação que permita que as dívidas sejam pagas, mas que ao mesmo tempo a prefeita tenha condições de investir na saúde, no calçamento, na educação básica, que é a função principal de uma prefeitura. A gente teve uma reunião para montar esse projeto aqui no Senado, ele foi aprovado, salvo engano, por unanimidade. Tivemos reuniões com o governo federal, o ministro Fernando Haddad, sua equipe, e ele concorda com o conteúdo. E agora, com a mudança das presidências das casas, o novo presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, já anunciou publicamente que vai instalar a comissão especial. Esse projeto já foi aprovado pela CCJ da Câmara dos Deputados, então agora falta apenas a etapa da comissão especial para que ele seja processado, eu espero que muito rapidamente, e dentro desse primeiro semestre a gente consiga ter a aprovação desse projeto na forma como a gente aprovou aqui no Senado, ou com alguma alteração que eles entendam ser necessária, mas que principalmente garanta que os nossos municípios possam voltar a ter capacidade de investimento. É a forma mais direta e mais correta de garantir que o cidadão, sergipano, brasileiro, tenha uma atenção melhor. Um orgulho muito grande ter colaborado nessa construção em parceria com a FAMES, com o Alain e depois com o Silvane e também com a Confederação Nacional dos Municípios. Isso. Então, teremos ainda esse ano a solução dessa questão. O senhor vê essa possibilidade, senador Alessandro? Sim, eu acredito que veremos, e espero que dentro do primeiro semestre, inclusive. É como eu disse, não tem ninguém contra. O governo federal aceita, o Congresso seguramente é favorável, os prefeitos estão pedindo isso, e eu testemunhei o pedido feito, inclusive, diretamente ao presidente da República, ao presidente Lula, nesse sentido, de que seja priorizada essa PEC para que a gente possa dar um passo adiante, porque com os prefeitos, as prefeitas tendo capacidade de investimento, a vida nas cidades melhora e enfim, melhora para todos nós. Então, acho que é uma iniciativa legislativa fundamental e que a gente vai estar acompanhando agora com mais facilidade, uma vez que o novo presidente da Câmara, o Mota, é um cara muito mais acessível para o diálogo em todas as instâncias. Isso. Inclusive hoje os prefeitos e prefeitas estão reclamando uma queda de 27% no repasse do FPM. 27% no repasse do FPM. Aí tem uma queda de 27%. E vem mais. O desconto do precatório realmente inviabiliza qualquer administração. Seria isso, senador? É isso mesmo. Você tem hoje percentuais de desconto, de bloqueio, que inviabilizam a gestão. Nós temos vários municípios sergipanos e milhares no Brasil que estão com contas bloqueadas. E não é culpa do prefeito atual. São gestões, às vezes, de 10, 15 anos atrás, que deixaram dívidas ou que não cuidaram de processos e que isso agora está em execução. Repito, tem que ser pago, você tem que pagar, mas tem que pagar de uma forma que seja saudável, porque a função de uma prefeitura é atender o cidadão, né? E a gente tem que ajudar e tem assim, muita confiança de que a gente vai conseguir um avanço rápido, porque é um projeto muito importante. Isso, com certeza. São 12h50. Senador Alessandro Vieira, direto do Brasília, do MDB do Estado de Sergipe, aqui no Sergipe Verdade. Senador, falando do nosso estado, duplicação da BR-101, o que é que o senhor tem feito para ver essa obra sendo concluída aqui no nosso estado? Uma obra que se arrasta há décadas em Sergipe. Senador Alessandro. O que a gente tem feito, Jorge, desde 2019 é garantir que os recursos que o DENIT aponta como necessários estejam disponíveis. Então, todos os anos, a gente entra em contato com o DENIT para saber qual é o valor necessário para a obra avançar.
E todos os anos esse valor vem sendo garantido. Agora, nós temos problemas de projeto, às vezes projetos mal feitos lá atrás, você tem problema de licenças ambientais que não têm sido atendidas na velocidade que nós precisamos, e essa cobrança contínua. Ainda na semana passada, eu tinha novamente reunião com o DENIT, cobrando esse avanço. O ministro de Transportes, o ministro Renan Filho, é um parceiro, mas você vê problemas na ponta, na execução, né? O Brasil vem enfrentando uma infinidade de dificuldades para finalizar obras, muito por isso, pela má qualidade, por vezes, de projetos e por uma falha das várias estruturas que são ativadas para uma obra. Porque uma obra não é só o dinheiro e a contratação da equipe, você tem que ter uma série de licenças para que você faça avançar com velocidade. É uma cobrança permanente e vai continuar assim. A gente vai garantir novamente, ano 25, cada centavo que o DENIT informar que é necessário estará disponível para a gente finalizar a BR-101 na sua aba norte, mas também para que a gente possa avançar na aba sul, ali depois de distância, porque nós temos uma demanda grande, os projetos estão prontos, eu venho cobrando isso já há 2 anos, para que a gente faça a duplicação e o contorno ali da cidade de distância, porque não tem como duplicar por dentro de distância. Já tem dinheiro em caixa para fazer a ampliação, reforma da ponte ali do Piauí, porque é uma ponte que claramente precisa de uma atenção urgente e que ele vai depois até a divisa do estado com uma rodovia de qualidade duplicada. Isso. São 12h53. Tem aqui um ouvinte, um internauta aqui no YouTube, ele faz a seguinte pergunta. Elisângelo Marques Santos. Eles, boa tarde. Pergunto, por favor, ao senador, qual a opinião dele sobre o orçamento secreto. Inclusive, o ministro Flávio Dino, ele já determinou que haja uma espécie de operação pente fino para saber o destino desse orçamento secreto, desse orçamento secreto. O ministro está querendo explicações. Qual a opinião, de acordo com a pergunta do internauta, senador Alessandro Vieira? Bom, quem primeiro foi à justiça para brigar contra o orçamento secreto fui eu. Sim. Na época ele era senador pela cidadania. Lembro. Fomos ao Supremo, entramos na justiça, o Supremo, depois de 3 anos, reconheceu que o orçamento secreto é ilegal. Só que o Congresso, os líderes da época, fizeram uma substituição. Eles, tudo bem, não tem mais orçamento secreto, que era a chamada emenda de relator, e eles pegaram esse dinheiro todo e colocaram nas emendas de comissão e continuaram distribuindo sem transparência. Isso tem que ser resolvido, né? Tem uma reunião prevista agora para o final do mês de fevereiro, entre os 3 poderes, para que se possa discutir isso. Para mim é muito fácil tratar da questão de emenda, primeiro, porque, como eu disse, quem primeiro brigou na justiça contra fui eu, e segundo, porque cada centavo que a gente coloca em Sergipe, a gente faz questão de divulgar com o máximo de transparência. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma dúvida. É muito estranho um parlamentar indicar um recurso para a sua base e não querer divulgar. É um forte indicativo de que tem uma coisa errada. Então, nesse sentido, o ministro Dino está correto em apertar para quem tem a transparência. Mas ele vem cometendo um erro grande, que é o erro de juntar tudo num saco só. De fazer com que apareça que todas as emendas são ilegais ou que todo político é ladrão. Aí ele erra muito, e é um erro que chama muita atenção porque ele vem da política. O Flávio Dino foi governador, foi deputado, foi senador. Então ele sabe que o bloqueio, como ele está fazendo, está criando dificuldades para serviços básicos de saúde, por exemplo. Isso só está atrapalhando de verdade o prefeito honesto. Isso. Porque o desonesto já pegou a propina dele lá no começo do negócio, na indicação. Meu Deus. E ele sabe disso, ele é macaco velho. Então, assim, existe uma parte da atuação do ministro Dino que me parece claramente política. Com que objetivo eu não sei, mas ele está fazendo um movimento que é claramente excessivo. Tem que separar o joio do trigo. É a mesma coisa que eu falei com relação aos atos do 8 de janeiro. Separa o joio do trigo. Não tem velhinha com capacidade de dar golpe de Estado, que tem capacidade de dar golpe de Estado é general. Agora, também não tem que todas as emendas do orçamento da União vão ser objeto de ilegalidade. Pelo contrário, há uma minoria que pratica ilegalidades. Essas ilegalidades elas têm que ser identificadas e essas pessoas têm que ser duramente punidas, porque é dinheiro do povo. Esse parlamentar que chega na prefeitura e pede propina, pede retorno, pede esquema, seja para o prefeito, seja para o empresário, esse cara tem que ser identificado, tem que ser punido, tem que ser tirado da política. Mas eu não posso botar tudo num cesto só,
porque eu estou prejudicando uma série de cidades organizadas, com prefeitos honestos, Sim. que tinham indicações de emendas e que as emendas estão bloqueadas agora e sem data de liberação, sem previsão, sem nada. Isso é uma coisa que é negativa. Acho que ao longo do semestre ele vai avançar para um novo ajuste, um novo arranjo, onde você tem a transparência e a capacidade de prestar serviço. Isso. São 12h56. Olha, eu devo ser correto, até porque o programa tem informações preciosíssimas. Eu devo ser correto com a informação. Estou entrevistando o parlamentar que está em Brasília, que não vende emenda. Eu estou entrevistando, vou repetir aqui e vou ser bem claro. Eu estou entrevistando um parlamentar federal que é da bancada de Sergipe que não vende emenda. Não estou aqui falando mal de ninguém. Alessandro Vieira, senador pelo estado de Sergipe, não vende emenda. Não tem aquele, toma lá da cá. Não tem. Espero que a investigação chegue a esses parlamentares que vendem emendas. São 12h57, 2 ouvintes querem interagir com o senador Alessandro Vieira. Coloca aí, por favor. George, boa tarde, tudo bem? Quem fala aqui é Elenilson. Pergunta ao senador Alessandro se no ano de 2026 ele vai para a reeleição dele, porque eu lembro que nas primeiras entrevistas, quando ele foi candidato a Senado, ele disse que o candidato só deveria ser 8 anos, né? Como o Senado é 8 anos, né? Quero saber se ele vai para a reeleição. Pronto. A pergunta é do Elenilson. Senador Alessandro. Elenilson de Pirabu. Eu nunca disse que não seria candidato à reeleição, e pelo contrário, eu sou candidato à reeleição para o Senado em 26, mas tenho uma posição já muito consolidada de que a reeleição para o Executivo ela é problemática. E hoje você cada vez mais percebe que é preciso discutir, porque normalmente você tem trabalhos que começam bem, mas acabam sendo muito contaminados pela necessidade de reeleição. Isso não pode ser resolvido de qualquer jeito. Quem está na cadeira, por exemplo, o governador Fábio, tem direito a tentar a reeleição, mas em algum momento a gente tem que voltar a discutir a possibilidade de mandatos que sejam um pouco mais longos, talvez 5 anos para o Executivo, e que não tenham a possibilidade de reeleição imediata, para que cada um tome o máximo de cuidado e esforço para fazer o melhor trabalho durante o mandato. Não ficar projetando reeleições infinitas, porque isso não é muito positivo. Mas em 26 o Elenilson vai ter à disposição dele a possibilidade de votar novamente no senador Alessandro. Inclusive, uma pesquisa recentemente publicada coloca Alessandro Vieira em primeiro lugar. E aí eu pergunto, senador, o senhor será um candidato a senador ao lado do governador Fábio Mitidieri? O senhor já tem essa garantia, senador Alessandro? O que eu tenho, Jorge, é a definição de que vou apoiar a reeleição do governador Fábio. Certo. A construção da chapa do governador é feita pelo próprio governador. Então eu não faço veto, nem faço imposição de nada. Apenas tenho muita clareza sempre. Eu acho que o eleitor tem o direito de saber com clareza. Eu entendo que o governo Fábio é um bom governo. Acho que ele vem atuando de forma muito qualificada. É um momento extraordinário em Sergipe, indicadores de emprego, retomada do turismo. São vários pontos muito bem atacados pelo governo e eu tenho ajudado bastante nisso. Disparado, eu sou o parlamentar que mais ajuda o governo de Sergipe. Quem está mais perto faz 4 vezes menos, para você ter uma noção. Então, a construção de chapa ela vai lá adiante, o que é certo. O MDB tem candidatura à reeleição para o Senado, vai ter chapa forte para deputado federal, vai ter chapa forte para deputado estadual, porque tem noção de que existe esse espaço e que é importante ocupar. Isso. Eu tenho o Ailton Nascimento, ex-prefeito de São Francisco, para interagir com o senador Alessandro Vieira. Meu caro Ailton Nascimento, boa tarde, Ailton. Boa tarde, Jorge, boa tarde para todos os ouvintes, né? Eu quero, Jorge, parabenizar a você, o programa, não é? Por essa grande entrevista, né? Desse político sério, político que realmente, quando ele assume os seus compromissos, cumpre, não é? Então é isso. O senador Alessandro todos nós sabemos, Sergipe, qual é a linha política administrativa do senador Alessandro, não é? Que tem procurado desenvolver o nosso estado como o Brasil. Muito bom, desculpe aí. Muito obrigado, Jorge, e parabéns para o senador Alessandro.
Muito obrigado, Ailton Nascimento. Aproveitando a participação do senhor Ailton, também Albertino Franco, ex-vereador lá de Riachão do Dantas. Coloca aí, meu caro Marquinhos Santos, está no grupo, Marquinhos, o áudio do Albertino. Boa tarde, Albertino. Jorge, boa tarde. Quero parabenizar o senador Alessandro, aproveitar para agradecer o empenho dele em ter colocado emendas para Riachão do Dantas, que é beneficiar nosso povo, nossa gente. E dizer, doutor Alessandro, continue assim, defesa do nosso estado e do nosso país. Um abraço a todos, boa sorte. Albertino Franco. Isso. Muito obrigado, Albertino Franco. Senador Alessandro Vieira, por favor, seu Ailton Nascimento e Albertino Franco. Agradecer aí, Ailton, e mandar um abraço para a Alba, para Pablo, para a turma toda lá de São Francisco e também de Riachão, com o Albertino e tantos parceiros que a gente tem lá. A gente fica feliz em ver o reconhecimento, porque o jeito de trabalho que a gente colocou para funcionar em Sergipe é diferente daquele tradicional. A gente atende os 75 municípios. Todos os prefeitos, todos os vereadores são atendidos e a gente leva recurso para todo o estado, sem distinção. A gente sabe que quando chegar o momento da eleição, tem aqueles que vão estar com a gente no projeto, outros não, mas a gente cuida da pessoa, do cidadão, de quem mora na cidade. Eu não tenho o direito de ficar separando as coisas, como alguns fazem, infelizmente. E esse formato, quando você vê de pessoas que estão na política há muito tempo, acabou sendo entendido, aceito e tem funcionando muito bem. A consequência é você ter cada vez mais efetividade nas emendas que a gente coloca, uma proximidade maior com as cidades. A gente consegue cuidar com mais velocidade, um diálogo mais próximo. Por exemplo, a gente teve aquela tragédia em Capela, e no mesmo instante da Capela, da tragédia, eu estava falando ao mesmo tempo com o governador Fábio, com o prefeito Júnior, com a secretária, ex-prefeita Silvana e com o ministro Valdez aqui, que é quem é o responsável pela Defesa Civil, já disponibilizou R$1,5 milhão para começar as obras. O valor total que será disponibilizado vai ser de R$5 milhões, para quem tem ali finalmente a construção de uma ponte naquela área, para quem nunca mais tenha que viver uma tragédia dessa na cidade. E isso é consequência dessa proximidade, da confiança que as pessoas têm de pegar um telefone e fazer um contato e pedir esse apoio, pedir essa ajuda e sempre ser atendido com toda a transparência, com todo o cuidado. O que eu tenho na minha vida, inclusive a família, eu cheguei com 8 anos de idade em Sergipe, aí estudei, cresci, casei, tenho meus filhos, tudo foi Sergipe que me deu, então eu tenho que trabalhar essa vida toda e ainda vou ficar devendo para Sergipe. E aqui como senador eu consigo fazer muito por cada cidade sergipana. Isso. São 13h04, mais um ouvinte para interagir com Alessandro Vieira, senador por Sergipe do MDB. Vamos lá. Boa tarde, Jorge Magalhães. Eu tenho que fazer essa pergunta ao nosso senador, Alessandro, porque ele fazia e faz parte da nossa segurança pública do Estado de Sergipe como um delegado que exerceu. E hoje ele nos representa como Senado. E eu que sou vigilante há quase 23 anos. Ele foi a favor da reforma da Previdência em 2019, que complicou mais ainda a vida do vigilante e da segurança. Eu queria entender como é que vai estar esse tema 1209 no STF, como é que vai ficar, se a gente vai padecer, trabalhar 25 anos sem ter idade, porque antigamente não existia idade, agora tem que ter minimamente a idade para poder se aposentar. Eu gostaria de saber se a gente não vai ter direito de aposentadoria especial, porque tem muita gente afastada, doentes, esperando só a hora de se aposentar. E hoje, depois dessa nova reforma, exige idade mínima. Como é que pode isso? Se vai mudar ou não? Isso. Lenilson da Barra dos Coqueiros. Senador Alessandro, por favor. Bom, primeiro, o respeito pela atividade. Desde o início, inclusive na reforma da Previdência, a gente faz a defesa de um tratamento diferenciado. Idade mínima para aposentar tem que ter em qualquer profissão. Isso aí acho que é meio que natural. Tem para as polícias, tem para o Exército, então tem que ter para qualquer profissão. Mas eu defendo um tratamento diferenciado, defendo inclusive o porte de arma com uma postura diferente e mais facilitada para o vigilante, porque é uma atividade fundamental, ela complementa a segurança pública. Mas é preciso acompanhar com mais atenção. Nós vamos certamente voltar a discutir Previdência, porque o Brasil é um país que está envelhecendo, a população está envelhecendo. Nós temos um desequilíbrio muito grande, porque eu tenho uma imensa maioria de brasileiros que ganham muito pouco e tem benefícios pequenos, mas eu tenho um grupo, uma casta, que leva a um valor astronômico
não só no serviço ativo, mas também como aposentados, e que isso vai ter que ser em algum momento observado. Né? Os super salários que nós falamos, isso hoje foi reforçado na instalação das comissões aqui no Senado, que está começando seus trabalhos agora. A gente precisa enfrentar a questão dos super salários. Eu não posso, o Brasil precisa fazer ajuste fiscal, precisa apertar o cinto, precisa reduzir o gasto, mas eu não posso reduzir gasto em cima do mais pobre. Certo. Eu tenho que reduzir em cima de quem tem mais, e eu acho que ele vai ter bons resultados ao longo do ano também, porque o povo também entendeu que não dá mais. Então, o pessoal todo de segurança privada sabe que conta com o meu apoio, conta com o meu apreço, e vamos verificar a questão do julgamento que ele referiu no Supremo. Eu não tenho acompanhado esse julgamento, não tenho como atualizar nada. Isso. Senador, 2 fatos que foram registrados aqui em Sergipe, politicamente falando. E os 2 fatos vieram exatamente do governador Fábio Mitidieri. Primeiro, um ato que ocorreu recentemente na cidade de Nossa Senhora de Lourdes, se eu não estiver equivocado, o senhor estava presente, que foi praticamente o lançamento de uma chapa 2 anos antes do governador Fábio Mitidieri. Fábio, candidato à reeleição, e tendo como seu companheiro de chapa Jefferson Andrade, como pré-candidato também a vice-governador. Esta ação do governador, esta ação política, gostaria de uma avaliação do senhor. Outro fato que justamente partiu do governador Fábio Mitidieri foi ter já anunciado publicamente: André Moura será meu senador em 2026. O senhor poderia se manifestar sobre essas 2 ações do governador, politicamente falando? Fica à vontade, senador Alessandro. Claro. Como eu disse, quando você me perguntou com relação a chapas, a vantagem de chapa cabe ao governador. Particularmente com relação aos 2 nomes que você cita. Jefferson é um amigo, eu estava no evento, é um parceiro político já consolidado. Não vejo nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade em ter Jefferson na condição de vice-governador. Acho que ele tem qualificação e experiência para ocupar esse espaço. Naturalmente, isso vai ser confirmado só lá adiante. E com relação a André Moura, isso é público, o meu jeito de fazer política, o meu jeito de viver, vamos dizer assim, é totalmente diferente do de André. Nós pensamos, fazemos e acreditamos em coisas diferentes. Mas a montagem da chapa, que tem 2 nomes para o Senado, é feita pelo governador. Então, se o governador escolher qualquer nome, é um direito dele. Eu nunca entro numa cidade, eu nunca faço uma relação política com alguém fazendo imposições. Eu não sou dono da verdade, não sou dono da bola. Eu acho que a gente tem que ter respeito. Então, você acabou de... A gente estava falando de Capela agora. Em Capela, existe uma vinculação ali do grupo de Cristiano, Silvânia, agora com o Júnior, que é com o André, mas eles, ao mesmo tempo, declaram voto em Alessandro no Senado, fruto do nosso trabalho. Então, eu vejo isso com tranquilidade. E acho que, mais adiante, com a confirmação ou não de candidaturas, eu posso afirmar que teremos a candidatura ao Senado de Alessandro Vieira, e os outros que se confirmarem mais adiante, o nome desses vai figurar na chapa do governador Fábio. Isso. Para a gente finalizar, senador, esse primeiro momento da administração da prefeita Emília Correia, praticamente 2 meses, como é que o senhor está acompanhando, com a avaliação? Ainda está muito no começo, e toda vez que você tem uma mudança muito, muito grande de administração, eu falei sobre isso numa entrevista aí em Sergipe, dando um exemplo da mudança que a gente teve quando o Bolsonaro assumiu e logo depois quando o Lula assumiu. Então você tem mudanças assim totais de gestão, passa um tempo bem razoável até os novos gestores, secretários entenderem, né, como a dinâmica acontece, onde estão os problemas, as soluções. O que eu tenho feito é procurar a Emília para ajudar o máximo que eu puder. Estive com ela em Aracaju para que ela tivesse consciência do volume de recursos que a gente tem prontos para execução em Aracaju, que foram destinados pelo mandato do senador Alessandro, 35 milhões de reais para assistência, para saúde. Então são novas unidades básicas de saúde, novas creches, treinamento e capacitação de jovens para entrar no mercado de trabalho, assistência social. O maior investimento da história de Sergipe para um parlamentar foi nosso, ainda na gestão do Edivaldo, mas nada foi executado ainda, são 10 milhões de reais. E depois, atendendo uma conversa que tivemos posteriormente com ela e com a equipe, trazer ela aqui para Brasília para ter aproximação com o governo federal. Porque a parte ideológica, a parte da disputa de voto, ela tem um momento dela, que é a eleição. Isso. Sentada na cadeira de prefeita, Emília é prefeita de todos os aracajuanos e ela precisa do apoio do governo do estado, do governo federal, para poder executar o serviço. E ela está mostrando muita consciência disso. Ela teve uma reunião
que eu pude viabilizar aqui com o ministro Padilha. Acho que muito em breve terá uma reunião com o próprio presidente da República, para que ela mostre a importância. Aracaju é a capital dos sergipanos, ela tem necessidades, ela tem demandas, e ela precisa que o orçamento da União leve isso em consideração para não cair no erro do passado, quando você tinha a prefeitura ou o governo do estado sendo perseguido pelo governo federal. A gente não vai permitir que isso aconteça, porque a gente precisa que a Aracaju funcione bem. Então eu desejo para a Emília todo sucesso, e em todos os momentos que ela precisar de algum apoio, ela vai ter por parte aqui do nosso mandato. Isso. Senador, finalizando mesmo, eu tenho aqui o vereador João Neto, aqui de Carmópolis, deseja também interagir. Vereador João Neto, boa tarde. Boa tarde, George, boa tarde a todos que fazem a CFM, boa tarde a todos os carmopolitanos e aguadenses. Boa tarde, senador Alessandro Vieira, que é o vereador João Neto, passando aqui para agradecer tudo que o senhor destinou para o nosso município. Eu presenciei várias situações, várias emendas, várias ajudas que o senhor mandou para o nosso município, uma parceria feita lá atrás com a ex-prefeita Esmeralda, que trouxe vários e vários frutos bons para o nosso município, tanto destinado para a saúde como para a segurança, e ainda está chegando, né? Que logo mais a Guarda Municipal do município estará ganhando um veículo equipado para ajudar na segurança do nosso município. Então, muito obrigado, senador, que Deus abençoe, que o senhor continue sendo esse parlamentar correto, esse parlamentar que todos os sergipanos admiram. Ok, vereador João Neto, muito obrigado. Senador, para que o senhor responda aos dois, aqui pelo canal de YouTube do programa, Erinaldo, ele faz a seguinte pergunta: George, qual a opinião do senador Alessandro Vieira sobre a perseguição do Supremo com Jair Messias Bolsonaro? E se ele acha que Bolsonaro será preso dessa vez, depois da denúncia da PGR? Fica à vontade para se manifestar sobre os dois ouvintes. Primeiro o vereador João Neto, depois o Erinaldo. Fica à vontade. Bom, primeiro, João, agradecer pelas palavras. Carmópolis sempre vai ter nossa atenção. A gente teve uma mudança de gestão lá na cidade. Nossa vinculação política é com Esmeralda e seu grupo, mas isso não atrapalha em nada a nossa prestação de serviço na cidade. Então, realmente vai estar chegando agora, acho que nesse mês de março, mais uma viatura para a Guarda Municipal, nova equipada. A gente está entregando 9 ou 10 viaturas para as guardas no interior, e vai estar chegando também muito em breve mais 12 viaturas blindadas para os grupos especializados da Polícia Militar e da Polícia Civil, para fortalecer cada vez mais o combate ao crime. E aí, com relação ao que Erinaldo pergunta, veja, eu critico e aponto a necessidade de correção da atuação do ministro Alexandre de Moraes desde abril de 2019. E aí hoje eu imagino que o presidente Bolsonaro deve botar a mão na consciência e entender o quanto ele errou naquele momento. Porque em 19, no começo do ano 19, eu apresentei a CPI da toga no mês de fevereiro, e no mês de abril ou março apresentei o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes quando ele instaurou o inquérito, que ficou depois conhecido como inquérito da fake news. Por que eu fiz isso? Porque para mim já era muito claro, como eu sou da segurança pública, como eu trabalho na área, de que você tinha ali um embrião de um abuso muito grande. Mas o presidente Bolsonaro acabou escolhendo um caminho de acordo com o Supremo, até para proteger seu filho, que esse correspondia a processo, o senador Flávio. E ele teve, naquele momento, uma suspensão das investigações do FASO, que depois acabaram sendo arquivadas, mas a consequência está aí hoje. Então, hoje, quem reclamava naquela época, que dizia que eu estava errado, agora certamente bota a mão na consciência e diz: o Alessandro falou lá desde 19. De 19 para cá, eu continuo fazendo a mesma coisa. E o que eu falo agora com vocês no rádio, eu falo para os ministros. Quando eu falo com o ministro Supremo, em eventos ou em conversas reservadas, eu falo dessa mesma forma. Está errado, existe uma série de abusos acontecendo, esse não é um papel do ministro Supremo. Isso não significa que Bolsonaro seja inocente ou não seja, não é isso que eu estou tratando. Eu estou tratando que a justiça tem que ser igual para todos. Eu não posso ter alguém tratado de um jeito porque é meu adversário político e de outro porque é meu parceiro. Então, existem problemas muito graves no Supremo. Eu tenho falado sobre isso ao longo desses 6 anos de mandato, vou continuar falando. Falo porque aguento o tranco, porque não tenho rabo preso. E eu vejo as pessoas, às vezes, endeusando o político que tem rabo preso, e porque tem rabo preso não tem capacidade nem coragem de enfrentar os grandes problemas do Brasil.
E a gente vai continuar nessa luta. Então, como eu disse no começo da nossa conversa, a gente vai apresentar aqui soluções legislativas para tentar reduzir esse abuso, para trazer para um patamar mais civilizado. E a gente tem que aprender, como cidadão, como eleitor, a votar em gente que tem ficha limpa. Quem tem rabo preso não se cria em Brasília. Ou entra para o esquema ou vai embora. E eu tenho suportado muito bem esses 6 anos e com fé em Deus, seja para eles entenderem que é importante. Vou suportar por mais um mandato, sem ter que baixar a cabeça, sem ter que fazer esquema, mas porque eu me preparei para fazer isso. Porque eu sei os riscos que eu corro, as dificuldades que eu corro, as perseguições, e enfrento porque eu acho que o Brasil merece ter um futuro onde a justiça seja igual para todo mundo e que eu não tenha alguém privilegiado que pode, por um motivo ou por outro, ter acesso às vantagens. Eu acredito na democracia, acredito no voto como a solução para as coisas, mas é preciso que cada eleitor comece a prestar um pouco mais de atenção, porque toda vez que você vota num cara cheio de processo, você está dando para ele ali a chance de resolver os processos dele e abandoná-lo, pagar a sua vida. A gente tem que mudar essa realidade. O primeiro lugar na pesquisa deixa o senador Alessandro tranquilo para repetir a votação da primeira eleição? A gente tem que trabalhar sempre para melhorar, inclusive para melhorar a votação. Muita gente em 2018 votou numa empolgação, votou porque rejeitava os outros candidatos e via um homem novo chegando com a possibilidade de fazer a mudança. Agora é uma eleição diferente. O eleitor vai ter condição de sentar e avaliar com clareza. Olha, ele teve 8 anos de mandato, e ele fez isso, fez aquilo, ele errou, acertou, que cada um tem o direito de avaliar, e ninguém é perfeito, ninguém vai acertar tudo, ninguém vai agradar tudo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, que dirá eu, coitado. Mas votar com um trabalho disponível para cada sergipano possa avaliar e fazer sua escolha. Se eles entenderem que é momento de renovar esse mandato e garantir que a gente tenha condições de continuar trabalhando por Sergipe pelo Brasil, eu vou ficar muito feliz e vou trabalhar cada vez mais. Se entender diferente, eu vou respeitar, porque democracia não é só quando eu ganho, democracia é quando o povo pode se manifestar livremente. O que o senhor dirá aos bolsonaristas no momento da campanha, no momento eleitoral, já que o senhor hoje não defende mais essa bandeira, nem em Sergipe, nem em nível do Brasil? O senhor dirá a eles? Eu nunca fiz campanha, Jorge, para Jair Bolsonaro. Eu fui eleito senador votando em Marina Silva. Agora tem a diferença, eu respeito o bolsonarista, eu entendo o que ele está pensando. E em muitos pontos a gente concorda, muitos pontos. A questão da honestidade, do respeito, da família. Agora, eu não me iludo com falsos ídolos, eu não me iludo com propaganda de internet. Eu conheço as pessoas, eu estudo para saber quem elas são e eu vejo claramente que tem gente que é só discurso, é só gogó. Na hora do vamos ver, se abraça nos esquemas, se abraça nas coisas, constrói patrimônio que não se justifica, porque ninguém entra na política honesto e sai rico. Você sabe que é um veterano da comunicação em Sergipe. O cabra entrou na política e ficou rico, pode registrar que é ladrão. Fez patrimônio, cresceu o patrimônio de uma forma assim, de ter mansão, de ter milhões, roubou. Não tem como não. Então, essa é a diferença que eu tenho. Que é a independência que me permite ajudar e criticar. Ajudei muito o governo Bolsonaro e critiquei o que eu achei que estava errado. Critiquei os erros, os abusos que foram chegando nessa reta final de gente que estava agarrada no puleiro, ganhando salário de mais de 100 mil por mês, como tinha general ganhando mais de 100 mil por mês, e que não queria largar o osso e que gerou toda essa confusão que a gente está vendo agora, que resultou no quê? Numa denúncia, talvez numa condenação e no afastamento da possibilidade de ser votado do cara que é um grande líder popular. Bolsonaro é um dos 2 principais líderes, é ele e Lula. E agora com Lula da mesma forma. Ajudo o governo Lula, tento solucionar problemas, mas já fui à justiça para questionar o sigilo dos 100 anos, que ele botou nas contas dele, de Janja e do pessoal do Palácio, está errado. Toda vez que tem alguma coisa aqui que é posicionada do governo, que eu entendo estar equivocado, a gente vai para o enfrentamento do mesmo jeito. É a vantagem de ser independente. Quem é independente não vai ter torcida organizada, não vai ter os grupinhos de WhatsApp pagos. Isso eu não vou ter de jeito nenhum. Mas eu tenho a consciência limpa e muito trabalho para mostrar para o sergipano. Isso para mim acho que é suficiente. Isso. Senador, fala-se muito no estado de Sergipe uma possível candidatura de Valmir Francisquinho, atual prefeito de Itabaiana. E recentemente o TJ Sergipe acabou condenando na Câmara Civil por unanimidade. Ou seja, a partir dessa condenação, Valmir Francisquinho ele ficou inelegível.
Sergipe novamente irá acompanhar as mesmas cenas, ou seja, Valmir em uma situação pendente, juridicamente falando, e sendo candidato a governador. Qual a avaliação do senhor sobre esse cenário? Eu alertei durante toda a campanha que nós tivemos em 24. Desculpe, em 22. Eu alertei durante toda a campanha. O Valmir está inelegível, o voto vai ser anulado, não vai ser contado, você vai jogar fora. E a irresponsabilidade de Valmir e da sua equipe fez com que quase 500 mil de sergipanos jogassem o voto fora. Ele poderia ter apoiado Emília Correia, que era vice, por exemplo, e ele escolheu não fazer isso por interesse pessoal, que ele mesmo confessa, porque Valmir tem a boca grande. Valmir depois foi avisado, foi dar entrevista dizendo: fechei um acordo no segundo turno com o PT, veja, ele era do Bolsonaro, ele fecha no segundo turno com o PT de Rogério Carvalho e diz com todas as letras: fechei para ajeitar meus processos lá em Brasília. E ajeitou, tanto que se tornou elegível e hoje é prefeito eleito na cidade itabaiana. Ele está inelegível por conta dessa condenação no Tribunal de Justiça, tem acho que pelo menos mais 2 ou 3 processos com grande possibilidade de condenação em andamento. E eu espero que dessa vez, não só ele, mas o sergipano já tenha aprendido a lição de que não dá para colocar voto na conta de quem não se sustenta, de quem está inelegível, porque você está desperdiçando a chance. E aprendido também, talvez seja o mais importante, que quem se preocupa de verdade com o Sergipe não está preocupado com o seu umbigo. Está preocupado em garantir que tenha condições daquele voto ser aproveitado, de ter alguém que vai fazer o trabalho correto. Acho que as lições ficaram, né? Eu sempre tento aprender com o que acontece na minha vida, e essa foi uma lição muito marcante. Você não pode mais permitir que em Sergipe você tenha desperdício de voto dessa proporção, prejudicando a vontade democrática dos sergipanos. Okay. Acho que ele vai se aquietar dessa vez. Senador Alessandro, muito obrigado, viu, pela participação, pela atenção ao nosso trabalho. Apareça sempre aqui no programa. Isso. Sempre à disposição, bom trabalho para vocês. Isso. Muito obrigado, senador Alessandro Vieira, conversando conosco direto de Brasília. Exclusivo. E trazendo informações esclarecedoras aqui no programa. Falando de política, ele declarou o apoio ao atual governador Fábio Metigdieri. Exclusivo. E deixou nas entrelinhas que não terá incômodo nenhuma divergência em ficar no mesmo palanque, caso isso aconteça, com André Moura no bloco governista. Exclusivo. Falou também sobre a questão do orçamento secreto. E o senador Alessandro Vieira, ele é um parlamentar que não vende emendas. Alessandro Vieira é um parlamentar que não vende emendas. Investigação será feita. E os senhores vão saber porque hoje eu estou falando dessa forma. Parafraseando grandes comunicadores do rádio jornalismo de Sergipe, quem sabe subir ladeira não tem pressa de chegar. Obrigado, senador Alessandro.